cá. Vale a pena. Olá, começa agora mais um programa em discussão. Nosso assunto de hoje será sobre a Justiça do Trabalho e as novas tecnologias que geram vínculo empregatício. Aqui nos estúdios da Rede Alesp, eu recebo os advogados Aldo Martinez e Juliana Amarante. Sejam muito bem-vindos ao estúdio da Rede Alesp. Vivemos novos tempos e novas formas de empregabilidade. Como a Justiça do Trabalho pode se adaptar a esse novo cenário? A Justiça do Trabalho, eu acho que ela ainda está há muitos anos de se adaptar às novas tecnologias, né? As coisas mudam muito rapidamente e a lei não acompanha essas mudanças, né? Então eu acho que a Justiça do Trabalho, o primeiro grande problema vai ser como se adaptar antes de uma nova lei, né? Porque lei a gente vai precisar de uma nova lei para regulamentar tudo isso. Agora, certamente até que venha esta lei, a Justiça do Trabalho vai ter muita dificuldade, porque o material hoje legislativo que a gente tem, ele infelizmente não é suficiente para suprir todas as necessidades que essas novas tecnologias e novas formas de trabalho desafiam, né? Então eu acho que o primeiro grande desafio da Justiça do Trabalho é se adaptar até que venha uma lei. Depois que vier a lei, aí aplicar a lei. São dois os grandes desafios aí da Justiça do Trabalho. Essa nova lei não surge para acompanhar essas novas tecnologias. Infelizmente, a gente ainda vai encontrar uma insegurança jurídica em relação às decisões que a Justiça do Trabalho tem tomado. Recentemente, nesses últimos 2, 3 meses, para situações bem similares envolvendo aplicativos de entregas e tudo mais, é possível encontrar duas decisões completamente díspares. Obviamente, cada caso tem suas nuances, tem as suas peculiaridades, tem as provas que foram produzidas, que tem que ser levadas em consideração, mas por um lado a gente tem uma decisão que, por exemplo, reconhece vínculo de emprego com diversos trabalhadores, digamos, autônomos, e a outra, num caso muito similar, também envolvendo um outro aplicativo, diz totalmente o contrário, que não. Então, acho que enquanto, como bem pontuado pelo Aldo, enquanto essa nova lei, enquanto esse novo desafio que a gente vem enfrentando para dirimir essas novas tecnologias não for sanado, pela implementação de uma nova lei, vai ser possível encontrar, a gente vai ter que lidar com essa insegurança jurídica e vai ser possível encontrar decisões completamente díspares de fatos concretos muito similares. Doutora, hoje a Justiça do Trabalho ela favorece os empregados? A Justiça do Trabalho brasileira ela é conhecida pelo seu protecionismo. Realmente existe uma questão mais protecionista no sentido de proteger, né, o hipossuficiente, justamente para preservar determinados direitos que uma pessoa, quando muitas vezes tem que negociar um contrato, até mesmo de trabalho, um contrato de autônomo, ela não tem condições, em decorrência de outros fatores sociais, de brigar, de lutar, de discutir, de preservar determinados direitos. Então a Justiça do Trabalho, ela vem com esse caráter protecionista para justamente visar equilibrar novamente as partes. Atualmente, muito mais também com a reforma trabalhista, a gente tem visto algumas questões, também na parte com a reforma trabalhista, com a lei especificamente, algumas questões que estão tentando dirimir esse protecionismo, que algumas vezes de fato era extremo, com uma relativização do conceito de hipossuficiente, o que pode ser meios mais objetivos para dizer o que pode ser configurado um hipossuficiente para a Justiça do Trabalho e que a Justiça do Trabalho visa muitas vezes proteger. Doutor, e qual é o posicionamento da Justiça em relação a esses aplicativos? Então, a Justiça ainda ela tem decisões aí conflitantes, né? A gente não tem uma uniformidade, o assunto ainda não chegou a julgamento, porque é recente, né? As tecnologias são muito recentes. Então, o assunto ainda não chegou à discussão perante os tribunais superiores, né? É lógico que o Tribunal Superior do Trabalho não julga matéria fática, né? Mas as matérias fáticas são discutidas em primeira instância no Tribunal Regional. E o TST depois só revisa questões de direito, né?
mas esse assunto ainda não chegou a julgamento perante o TST e a gente não sabe ainda qual vai ser o enquadramento que eles vão dar. Hoje, infelizmente, Juliane, o que é ruim, acho que para essa discussão, é que nós temos hoje uma lei, a legislação trabalhista, ela originalmente data da década de 40, né? Então é uma legislação que logicamente sofreu diversas adaptações, modificações, inclusões ao longo desses anos, mas ela não acompanhou a tecnologia. Então hoje, o que a gente tem? Hoje a gente tem um conceito muito claro, a gente tem ou é empregado ou não é empregado. A gente só tem essas duas posições por enquanto, né? Então quem é empregado é quem presta serviços, recebe ordem, trabalha habitualmente, recebe seu salário, recebe seus direitos trabalhistas. E quem não é empregado é o que a gente chama de trabalhador autônomo, né? Que é aquela pessoa que tem um pouco mais de liberdade. Hoje, a gente, quando tem um trabalhador pessoa física, né? Hoje a gente só tem essas duas figuras. Nós vamos do tudo ou nada, né? Quer dizer, se você, pelas provas daquele processo, caracteriza a pessoa como um trabalhador subordinado, que presta serviços habituais, que recebe seu salário, que tem aí compromissos perante o empregador, você acaba tendo o reconhecimento do vínculo de emprego e todos os direitos correlatos. Ao mesmo tempo que você, não reconhecendo todos esses elementos, diz que o trabalhador autônomo é autônomo e, portanto, não tem nenhuma proteção da legislação trabalhista. E aí o grande problema é a situação que ficam esses dois opostos, né? Hoje, de novo, a gente não tem uma lei que regulamente este tipo de trabalhador. A gente, alguns anos atrás, isso acho que é importante dizer, alguns anos atrás a gente regulamentou, por exemplo, alguns direitos, ou pelo menos estabeleceu alguns direitos dos trabalhadores avulsos, que era uma terceira forma de trabalhador, né? O trabalhador, ele está no conceito protegido por alguns direitos trabalhistas, mas ele é um trabalhador avulso, era uma nova forma de trabalho, né? Então, criaram-se alguns direitos mínimos para esses trabalhadores, né? E esses trabalhadores passaram a ter um mínimo de tutela. Então, eu acho que a gente deveria caminhar para isso, né? Hoje, dizendo simplesmente para mim, olha, com base nos elementos que você conhece do cotidiano desses tipos de aplicativos, desses tipos de trabalho, você, dentro do ordenamento jurídico, dentro das leis que existem hoje no país, você classificaria esse trabalhador como empregado ou como autônomo? Eu diria como autônomo, né? Lógico que cada caso é um caso, você tem as peculiaridades aí das provas de cada caso concreto, como a Juliana já mencionou, mas assim, o conceito é de que essas pessoas podem escolher por não trabalhar, né? Escolher quando trabalhar, quando acionar o aplicativo para poder prestar serviços na plataforma. Então, assim, essa pessoa tem uma certa liberdade para aderir àquele modelo ou não, né? Agora, se isso, na minha opinião, né, se isso não mereceria uma tutela específica para você ter alguns direitos mínimos, para mim, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque a gente tem vou dar um exemplo aqui. A gente tem coisas, né, por exemplo, esses aplicativos, né? Até na última decisão aí de um aplicativo famoso que saiu essa semana em janeiro, né? Foi muito claro, a decisão até menciona isso, porque foi um dos pontos levantados pelo Ministério Público, que é a questão dos problemas que esses tipos de aplicativos geram para o mundo moderno, né? A gente não pode fechar os olhos a uma realidade, o mundo existe, o mundo está aí, mas a gente tem consequências graves, na minha opinião, por exemplo, para a Previdência Social, né? São trabalhadores que hoje, na maioria, esses trabalhadores de aplicativo podem prestar serviços normalmente de duas maneiras, eles podem escolher, isso raramente alguma empresa dessas de tecnologia impõe um modelo de contratação, então eles podem escolher entre trabalhadores autônomos, né, recolhendo a contribuição previdenciária. E quais são os direitos desses trabalhadores autônomos? Então, na verdade, esses trabalhadores autônomos, eles recolhem o INSS, né, a contribuição previdenciária cota parte deles, mas eles não têm nenhum direito assegurado pela legislação trabalhista, propriamente dito. Eles vão ter os direitos previstos no contrato firmado diretamente com a plataforma, né? Agora o problema Existe algum controle sobre isso? Então, cada tipo... Os autônomos, eles recolhem algum tipo... Então, eles recolhem contribuição previdenciária, então eles têm uma tutela um pouco melhor. Mas a maioria das pessoas que estão aderindo ao aplicativo,
elas fazem um serviço num formato que é o MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Até por questões fiscais, paga menos imposto, vamos chamar assim, aqui de uma linguagem popular, uma linguagem mais simples, né? Paga um valor menor de contribuição. Então, o que acontece? Só que ao mesmo tempo esses trabalhadores eles recolhem um valor para a Previdência Social, um valor pequeno que só gera direito em caso de sofrer um acidente ou precisar de um benefício previdenciário ou no máximo um salário mínimo. Então eles contribuem por um mínimo, né? Então nós vamos ter um problema no futuro, talvez, se aumentarem os acidentes, se aumentarem as doenças, se aumentarem, enfim, os problemas da vida moderna, né? Principalmente aqui numa cidade grande como a nossa, essas pessoas quando tiverem que buscar assistência da Previdência, elas certamente vão ter uma assistência pequena e por outro lado, a Previdência vai ter um déficit muito grande no futuro, né? Isso já é tema, já é discutido aí no Congresso, já tem pessoas muito preocupadas com esse assunto e talvez até aumentar essas contribuições ou criar uma Previdência, dentro da Previdência, um nicho específico para tratar desse tipo de trabalhador. E além disso, existem outras questões até fiscais, por exemplo, a questão do ISS, né? O Imposto sobre Serviço. Essas empresas de tecnologia recolhem normalmente 3%, quando se fossem empresas de transporte, recolheriam, por exemplo, 5%. Né? Então, assim, existem outras questões por trás disso que precisam ser regulamentadas, sim, na minha opinião. E assim, a opinião de vocês, a carga horária, isso muda alguma coisa? Eles ganham... Por exemplo, se ele trabalhar 15 horas por dia, isso muda alguma coisa? Trabalhadores, por serem autônomos, eles não têm esse controle de jornada. Então, como o Aldo bem mencionou, o trabalhador ele tem a possibilidade de recusar ou não o trabalho. Então, o trabalhador, como o próprio nome diz, ele tem a autonomia de fazer quantas horas ele bem entender. Então, se ele quiser começar a prestar serviços às 8 da manhã e terminar às 10 horas da noite, não teria problema para fins da legislação típica trabalhista. Quando você fala de um empregado, que é diferente da categoria do trabalhador autônomo, aí sim, aí a empresa tem uma obrigatoriedade, como regra geral, de controlar a jornada de trabalho desse empregado, determinar que seja a carga de 8 horas por dia, ressalvadas algumas outras hipóteses legais e também determinadas em convenção coletiva, e eventual excesso de labor ele é devidamente remunerado como hora extra, né? Então é um pouquinho diferente. Um ponto até só para comentar que inclusive foi muito nessa movimentação que a gente está tendo na Justiça do Trabalho acerca desses trabalhadores autônomos, é justamente essa questão que o Ministério Público do Trabalho denomina de escravidão tecnológica. Que justamente o que acaba acontecendo? Muitas vezes os trabalhadores autônomos, até para fazer uma renda maior, acabam aceitando trabalhos das 6 horas da manhã às 11 horas da noite. E você fica nesse excesso de labor. E aí pode gerar outras questões, como o Aldo bem mencionou, de acidentes. Existia também, agora está cada vez menor, que algumas empresas faziam um incentivo de número de entregas. Quanto mais rápido você fazia entrega, ou quantos mais entregas que o trabalhador autônomo fazia, você ganhava uma premiação. Essas outras questões já estão sendo deixadas de lado. Até que ponto a empresa é responsável por isso? Então, eu acho que existem duas formas de responsabilidade, né? Sim. Eu acho que existe uma responsabilidade jurídica e existe uma responsabilidade social também, né? Eu acho que do ponto de vista jurídico, enquanto não houver lei, né, que regulamente essas novas formas de trabalho, eu acho que as empresas estão fazendo o correto, essas empresas de aplicativo. Elas pelo menos estão tratando essas questões, essas nuances todas dentro de um contrato. É verdade que é um contrato de adesão, ou seja, as pessoas normalmente não negociam, elas simplesmente entram no sistema e fazem uma adesão, né? Assim como nós, quando vamos comprar algum produto, né? Termos e condições gerais, vamos lá e ticamos o termos e condições gerais, aceite, né? E, na verdade, a gente acaba nem lendo ou nem tendo como discutir. Agora, ao mesmo tempo, são contratos que têm um efeito jurídico, né? Do ponto de vista civil, porque sendo esses trabalhadores autônomos, este é um contrato que vale para regulamentar a relação jurídica entre as partes, mas quando vier uma lei, ou se vier esta lei, né, para regulamentar este tipo de trabalho, naturalmente as empresas vão ter que se adequar. A questão social, eu acho que é um problema aí que transcende só a discussão jurídica, né?
Na verdade, quando nós falamos em responsabilidade, nós falamos de responsabilidade social também, né? As empresas estão, como a Juliana já mencionou, estão fazendo estão desincentivando algumas práticas, né, que vinham sendo feitas, por exemplo, essa de remunerar, pagar um adicional pela quantidade de entregas, né? Isso acho que mais no começo, para fomentar as entregas pelos aplicativos, etc. Então, assim, de fato, isso com o passar do tempo foi reduzindo, mas existem outras preocupações que em relação à segurança do trabalho, em relação a outros aspectos, que eu acho que a lei viria em boa hora para regulamentar. Logicamente, repito, os contratos já prevêem algumas certas condições de trabalho, algumas certas obrigações, né? Por exemplo, a manutenção dos seus próprios equipamentos, etc. Mas isso ainda, na minha opinião, não é suficiente para tutelar essa forma de trabalho nova. E qual a opinião de vocês da Justiça ter negado esse pedido? Tendo em vista o que foi apresentado recentemente pelo Ministério do Trabalho em uma ação específica envolvendo um aplicativo em que foi negado o vínculo, ela é coerente com a legislação que temos atualmente. Tá? Porque, como bem mencionado, o empregado é aquele que principalmente exerce o seu trabalho sob direção do empregador. Então, essa autonomia, essa liberalidade de prestar serviços quando bem entender, de aceitar o pedido quando bem entender, não existe numa relação empregatícia comum, né? Essa recusa do trabalhador não é possível numa relação empregatícia. Nesse caso, especificamente, em que foi negado o vínculo, notou-se a liberalidade dos trabalhadores. Eles tinham a oportunidade e a possibilidade de negar o determinado trabalho que o aplicativo encaminhou pela questão de tecnologia e tudo mais, e de prestar serviços da forma que bem lhe conviesse. Então, realmente, de acordo com o que foi produzido, faz sentido essa negativa. Mas, novamente, você negar o vínculo de emprego não exime empresas de terem determinados cuidados para manter a integridade do trabalhador, né, que é justamente essa questão da responsabilidade social que muitas vezes, que nós estamos discutindo, que muitas vezes é falada. Né? Até mesmo fazendo essa decisão especificamente, que saiu recentemente, ela até cita que a empresa dá treinamentos, orienta da melhor forma que o trabalho deve ser realizado para manutenção desses direitos, à personalidade, à integridade da pessoa. Então, realmente, de acordo com o nosso ditame jurídico, a legislação fez sentido o que foi decidido. Em caso de acidentes de trabalho e morte, como é que funciona? Quando você o aplicativo é responsável por isso? Então, quando você tem uma questão, um vínculo empregatício, tá? Quando você está falando de um empregado, a empresa, o empregador, ele é responsável. Tá? Existe uma questão na lei da Seguridade Social que fala assim, acidente de trabalho, e existe uma série de questões. Você é afastado por um período, procura o INSS, recebe um auxílio doença durante esse tempo, tem outras questões, e perante a Justiça do Trabalho você pode buscar eventuais indenizações em decorrência de uma responsabilidade do empregador. Quando você está falando de autônomo, essa questão de você procurar seus direitos junto ao INSS continua. Como o Aldo bem mencionou no início desse bate-papo, existem auxílios doenças também para trabalhadores autônomos. Tá? Então, você consegue ficar um período afastado do trabalho tendo esse respaldo da Seguridade Social. O que é mais difícil é você buscar uma indenização perante a Justiça do Trabalho, porque isso acaba exigindo um outro pressuposto, que é o reconhecimento do vínculo de emprego. Né? O que, como uma alternativa, pode-se buscar numa medida da justiça comum, eventualmente buscar uma indenização por uma quebra de contrato, porque as cláusulas de segurança não foram cumpridas, tanto é que o trabalhador autônomo ele acabou sofrendo um acidente, entre outras questões. Mas isso, de fato, a gente tem um limbo. Realmente não tem uma medida clara e segura do que fazer em relação ao trabalhador autônomo quando sofre um acidente.
as empresas podem usar esse vínculo empregatício dos entregadores para, sei lá, para, assim, deixar a situação mais fácil? O grande problema é que no Brasil a gente tem, Juliane, muitas questões aí, o custo disso tudo, né? Eu acho que hoje se reluta muito para reconhecer um vínculo de emprego, justamente pelos encargos e pelo ônus que você tem de arcar com tudo isso, né? As empresas, elas visam lucro, né? Os trabalhadores visam receber suas remunerações e ter uma condição boa de vida, né? E equalizar isso nem sempre é muito simples, porque no Brasil hoje os encargos são altíssimos, né? Hoje um empregador tem que recolher o FGTS, né? Sobre a remuneração você tem que descontar o imposto de renda, sobre a remuneração do trabalhador você vai recolher contribuições previdenciárias que podem atingir aí quase 30%, né? Então, nós estamos falando de um custo Brasil muito alto. Isto, de alguma maneira, acaba sendo... as empresas também buscam alternativas a isso, né? Agora, eu acho que o grande problema da justiça do trabalho, muitas vezes, é demonizar as novas formas de trabalho, né? É isso que me incomoda um pouco, né? Fica se resgatando aí o histórico da legislação, todos os desafios, todas as conquistas que o direito do trabalho fez ao longo de anos e anos e anos, e eu acho que isso a gente não tem que jogar fora, não é nada disso, né? Mas a gente tem que entender que o mundo mudou, né? Que o mundo da revolução industrial não é o mesmo do mundo da revolução tecnológica, né? Nós estamos numa revolução tecnológica enorme, né? O celular que você usa hoje, daqui a 2 anos está praticamente obsoleto, né? Então, enquanto a gente não se adaptar, e aí eu digo, a justiça do trabalho, os operadores do direito, juízes, Ministério Público, auditores fiscais do trabalho, enquanto nós todos não mudarmos a nossa cabeça em relação a essas novas tecnologias, e mais, não só as novas tecnologias, mas principalmente em relação à mudança das pessoas, né? As pessoas mudaram. Hoje, o perfil do profissional trabalhador, do jovem trabalhador, é muito diferente da minha geração, da sua geração, da geração dos nossos pais, dos nossos avós, né? Até essa decisão ficou famosa, no último caso ela levanta esse ponto, acho que é um ponto extremamente relevante de a gente olhar isso com cuidado. Nós não podemos ignorar um novo perfil de trabalho, né? Hoje, a geração mais jovem raramente quer fazer carreira de 20, 30, 40 anos numa empresa que nem era no passado, né? Não quer ter horário, não quer ter compromisso de horário, quer ter a demanda, quer entregar a demanda, quer se comprometer a fazer alguma coisa e fazer dentro do prazo combinado. Mas não quer estar lá todo dia, não quer cumprir ordem, não quer, né? É um perfil diferente, é uma geração nova. E se a gente não se adequar a isso, se a gente não entender um pouco isso, né? Me incomoda muito quando a gente fala desse assunto. Por exemplo, eu vi as provocações do Ministério Público, né? E relutar contra isso, para mim, é algo grave, porque parte de uma premissa de que a gente não tem uma liberdade, né? A tese hoje levantada para reconhecer o vínculo de emprego nessas ações civis públicas, etc., é justamente que na verdade o direito do trabalho não dá liberdade, não deixa a pessoa escolher. O direito do trabalho ele tem que regulamentar e ponto final. A exceção é a exceção, mas o direito do trabalho é a regra. De fato, o direito do trabalho é a regra, mas existem novas formas de trabalho, as pessoas têm as suas respectivas liberdades, elas têm liberdade de escolha. Essa geração, ela quer liberdade, ela quer um pouco mais de escolha nas suas decisões, de quando, como, onde e o que fazer. Isso é a realidade. A gente não pode ignorar a vontade do ser humano, né? Porque o direito tem que tutelar o ser humano. Se o ser humano está buscando o resgate das suas liberdades, né, como me parece ser uma tônica do que a gente tem visto na sociedade, em seus diversos aspectos, né, muitas coisas estavam reprimidas ao longo dos anos. Me parece que não prestigiar em alguns momentos essa liberdade, de novo, uma liberdade responsável, uma liberdade com uma lei que regulamente alguns direitos mínimos. Eu não estou aqui fazendo uma apologia ou demonizando a CLT, não é nada disso. Eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio, a gente tem que encontrar um meio do caminho, e o meio do caminho é uma nova lei. Doutor, pelo fato do prestador de serviço escolher o horário e a jornada diária, isso pode acarretar novas reclamações trabalhistas?
É sempre muito difícil, porque essa discussão parte de uma premissa básica, como a Juliana já mencionou, que é empregado ou não é empregado. Se for empregado, logicamente quando ele escolhe uma jornada de 15, 12 horas, ele está extrapolando o limite de 8 horas diárias, né? Ou até 10, com 2 horas extras por dia, né? Então quando ele trabalha mais de 10 horas, essa jornada, ela, se reconhecido o vínculo, ela seria realmente uma jornada ilegal. O problema é quando você fala de trabalhador autônomo, não tem jornada. Bom, então o cara pode trabalhar quantas horas, a pessoa pode trabalhar quantas horas quiser. Talvez isso que precise, né, regulamentar de alguma maneira, porque é um trabalho humano, é um cidadão, é uma pessoa que presta um serviço e que tem as suas humanidades, né? Tem o seu descanso, tem a sua condição psíquica, a sua condição física. Talvez isso que a gente precisa encontrar, a gente precisa regulamentar este meio, né? Não entre a CLT ou um trabalhador totalmente autônomo, aquele que não tem nenhum direito, mas talvez encontrar um meio do caminho. É isso que eu tenho nas minhas diversas conversas que eu tenho tido sobre esse assunto. Eu acho que o caminho é esse. Assim, a gente hoje, de novo, hoje, infelizmente ou felizmente, não sei, para uns felizmente, para outros infelizmente, mas hoje a gente tem uma lei que é tudo ou nada. Né? E se for nada, é nada, né? Em termos de direitos trabalhistas. Não tem jornada de trabalho, não tem hora extra, não tem nada. Na opinião de vocês, qual é o modelo de vínculo empregatício do futuro? Na verdade, bom, a gente tem aqui dois respaldos. Aqui. Em termos de vínculo, quando eu falo de um empregado, até mesmo visando a questão da flexibilidade, que, como o Aldo mencionou, está cada vez mais em voga e as pessoas estão procurando cada vez mais isso. A própria lei já está permitindo algumas questões, por exemplo, o teletrabalho, home office, outras questões para dar mais flexibilidade para as pessoas que são realmente empregadas. Quando a gente não tem o vínculo empregatício propriamente, ou quando eu não tenho essa forma de determinação, quando eu tenho um trabalhador autônomo em que ele mesmo é o dono do seu próprio nariz, digamos assim, e escolhe a forma, temos que buscar sim alguma forma de dirimir. Talvez, não sei, pensando aqui também o que pode ser feito pelos aplicativos, limitar a quantidade de entregas que esses trabalhadores podem fazer, porque aí ao mesmo tempo você dá uma flexibilidade e você volta para uma questão social, de tentar que esse trabalhador tenha esse período de descanso, tenha a sua integridade mental preservada, entre outras coisas. Um paralelo, como o Aldo mencionou no início logo do nosso bate-papo, em relação aos trabalhadores avulsos. O que são os trabalhadores avulsos? São aqueles que não têm vínculo empregatício, têm toda essa liberalidade, mas têm um sindicato ou até mesmo uma organização, como acontece com os trabalhadores portuários, que a gente tem o OGMO, que defende uns direitos mínimos ou determina um acordo junto com as entidades que recebem, com as entidades tomadoras de serviço, que recebem essa prestação de serviço, obrigações mínimas que elas devem seguir. Um paralelo com esse trabalhador avulso pode ser uma possibilidade, um caminho a ser seguido. Né? Aí teria que se verificar uma organização para defender esses entregadores de aplicativo, tendo em vista as tecnologias, qual que seria a melhor forma, seria o envolvimento do sindicato ou não. Então, outras formas aí teriam que ser levadas numa discussão e até mesmo para dirimir essa nova forma e fazer um novo modelo, digamos assim, um modelo híbrido, né? Que a gente tem uma flexibilidade e o vínculo. Eu acredito que acho que a gente tem dois pilares aí a caminhar. Né? O primeiro deles, tem dois desafios, na verdade. Né? O primeiro desafio é a questão de uma lei. Eu repito, tenho insistido, a lei é muito importante, ter uma lei para regulamentar direitos mínimos. Eu acho que também vão ter movimentos sociais, sindicatos, não sei, mas enfim, organizações para você criar, estabelecer parâmetros, né, para fortalecer essa categoria nova de trabalhadores. Agora, um outro ponto muito importante, Juliane, é que a gente precisa de educação. Né? A educação ainda é fundamental. A educação, por que eu estou dizendo da educação? A educação para essas novas formas de trabalho. Né? Nós estamos desacostumados. O Brasil vai sofrer muito. Sabe por quê? Porque aquele trabalhador histórico, né, que trabalhava em grandes indústrias, as indústrias estão sendo automatizadas. Hoje temos automação, as indústrias estão substituindo, há muitos anos, mas hoje isso é muito evidente, estão substituindo homens por máquinas, né?
Então, assim, hoje as novas formas de trabalho, elas são um desafio para a sociedade. E esse desafio ele tem que ser atingido de uma maneira que você tenha de educação, né? É só com educação, entendendo as novas formas de trabalho, instruindo esse novo modelo de trabalho, instruindo esses trabalhadores. Quer dizer, antigamente eu tinha uma pessoa que, de repente, trabalhava numa linha de produção que foi substituída 100% por máquina. Quer dizer, o que essa pessoa vai fazer? De repente, não sei, vamos dar educação para esse trabalhador, vamos dar uma nova cultura de trabalho para esse trabalhador, vamos capacitar esse trabalhador para a nova realidade, né? Isso nas plataformas, nos aplicativos, é a mesma coisa. Quer dizer, esses trabalhadores também vão ter desafios próprios, né? E a gente tem que ter uma cidadania um pouco melhor, e tem que ter uma educação um pouco melhor, né? Então, por exemplo, essa sentença famosa, ela menciona um ponto muito importante, quer dizer, poxa, será que os entregadores, os motociclistas entregadores, será que eles não têm também que respeitar as leis de trânsito? Quer dizer, é um problema muito... a Justiça do Trabalho é uma das engrenagens desse assunto. Esse assunto ele envolve outros, e eu acho que a educação ela está no centro de todos eles. Uma educação e um banho de novas culturas aí em relação às modernidades, né? De novo, de maneira responsável, lembrando que eu acho que a gente tem aqui um dever, antes de tudo, somos todos humanos, né? Mas isso não quer dizer que a gente não tem que se adaptar às novas formas de trabalho e tecnologias. Então, assim, educação para mim é algo primordial nessas novas formas de trabalho. Muito obrigada pela presença de vocês. Esse foi a discussão de hoje. Você pode acompanhar a reprise deste programa em nosso canal do YouTube. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.